Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um vídeo falando a respeito de coisas bizarras encontradas em desenhos animados ou longas animados. Sabemos que vários desenhos contam com easter eggs ou, devido à sua própria natureza, eles contam com alguns detalhes diferentes, estranhos, mas e quando o desenho não tem nada a ver com isso, tem um outro público-alvo? E mesmo assim, você encontra coisas que saem da normalidade nele. Agora se preparem, porque veremos mais alguns desses casos. Garfield Gets Real foi um filme lançado diretamente em DVD nos Estados Unidos em agosto de 2007, e aqui se trata de uma animação 3D, e mesmo sendo um filme mais simples, lançado apenas para DVD, Jim Davis, o criador do Garfield, escreveu toda a trama e também atuou como produtor. No filme nós temos Garfield, que vive no mundo dos quadrinhos, onde as tirinhas são produzidas em um estúdio e depois enviadas para o mundo real. As coisas sempre parecem iguais e o Garfield começa a ficar entediado. Sendo assim, ele deseja experimentar a vida real. O que de tão bizarro tem nesse filme? Digamos que um conteúdo impróprio, não recomendado para criancinhas, foi inserido no filme. Se isso foi acidental ou não, não sabemos. Em uma determinada cena, mais precisamente essa aqui, se a gente analisa bem o cenário, podemos ver que tem várias tirinhas do Garfield. Ok, até aí nada demais. Até você colocar um pouquinho mais de zoom e perceber que tem uma tirinha meio estranha aqui. E essa não é uma tirinha original do Jim Davis. Essa tirinha se trata de uma edição feita por alguém na internet que começou assim a ganhar mais notoriedade lá por volta de 2005. Tanto é que nessa época ela também ganhou notoriedade lá no 4chan. E olha, é até meio difícil explicar essa tirinha aqui, né, de uma forma que o YouTube não se desagrade muito. O John pede ajuda pro Garfield para escolher uma gravata porque ele vai ter um encontro. Só que o Garfield acaba zoando com a cara do John. O John não gosta muito e fala várias atrocidades pro Garfield. Ele ameaça o Garfield da pior forma possível e fala altos palavrões. E só de você bater o olho, você nem precisa entender muito inglês para saber que isso aqui não é algo apropriado para crianças. Se fosse, sei lá, uma coisa de zoeira para Adult Swim, tudo bem, mas aqui não é o caso. E existem várias teorias para que essa imagem tenha parado nesse filme infantil. Não teve nenhuma alteração nem nada, o filme ficou por isso mesmo, acredita? Alguns acham que isso aqui foi vingança ou trollagem de algum animador. Outros que podem ter sido uma própria zoeira do Jim Davis. Segundo essa teoria, o Jim Davis ficou sabendo dessa tirinha e colocou ela no filme. E eu acho que a mais plausível aqui é que foi um erro da produção. Na hora de colocar textura nesse 3D aqui, eu acho que foram buscar no Google por tirinhas do Garfield. Deve ter aparecido essa e nem deve ter passado pela cabeça deles que isso aqui não era oficial. E mais, que tinha uma linguagem extremamente obscena. Mas já foi. O Jim Davis nunca se pronunciou a respeito disso oficialmente e até onde eu pude ver, o filme não passou por nenhum tipo de recall de DVD, nem nada do tipo para corrigir esse erro. Por isso mesmo, existem vários prints e vídeos no YouTube onde você encontra essa cena com essa tirinha inapropriada do Garfield. Sid, Bobby, Eric, Mike here. We're toast. No, don't do it. That's me. Yes, sir. You the man, Sid. You the man. Og e as Baratas Tontas. Eu já falei a respeito desse desenho em um outro vídeo meu, onde eu falo a respeito desse rosto bizarro, mas enquanto eu estava produzindo aquele vídeo e assistindo alguns episódios do Og, eu notei algo muito estranho em um deles. Na verdade, foi mais de uma coisa estranha. E isso porque eu acho que deve ter mais coisa estranha nesse desenho, mas essas foram as que eu notei até então. Pra quem não sabe, o Og e as Baratas Tontas
Tontas, é uma série francesa, já foi exibido na Globo, já foi exibido na Fox Kids. E uma coisa que você pode notar nesse desenho, pelo menos nas primeiras temporadas, porque também tem um monte de temporada e eu não cheguei a assistir tudo isso, né? Você percebe que nos cenários eles usam vários recortes de fotos e embalagens. E ok, isso aqui é padrão do desenho. Digamos que assim, como é que eu posso explicar? Ficou algo mais apelativo que o padrão esperado? Saiu um pouco dos trilhos? Eu vou começar pela que mais me chamou a atenção. Aqui falo do episódio A Proposta da quarta temporada, onde temos uma cena em que um dos personagens está lendo um jornal. Nada demais, até que eles dão um zoom no jornal. E aqui já podemos ver que está tudo em italiano. Nós temos essa imagem editada de um time de futebol, que para mim parece mais uma brincadeira interna dos produtores. E o ponto aqui não é esse, mas sim os textos que estão aqui nessa imagem. Piadas envolvendo matérias de jornais em um desenho animado é bem corriqueiro, mas aqui eu acho que passou um pouquinho dos limites. Aqui nós temos o seguinte texto: um tweet decreta o provável fim e fechamento da lendária página 3 do jornal The Sun, que desde 1978 oferece uma página de modelos sem roupa. Depois de 40 anos com modelos sem roupa, elas não podem mais aparecer no jornal britânico. Resumindo, é a respeito disso que fala a matéria. Esse tipo de publicação na página 3 de fato acontecia. Em toda edição tinha a publicação de uma imagem de uma modelo feminina daquele jeito, né? Que também eram conhecidas como garotas da página 3. Isso impulsionou seu número de leitores, né? Puxa vida, porque será? Essa prática foi descontinuada realmente em 2015. O naipe da matéria que colocaram em um desenho infantil. Poderiam ter escolhido várias coisas diferentes, ter colocado uma receita de bolo, mas não. Acharam que parou por aqui? Não, tem ainda a segunda matéria, que eu achei bem cabuloso colocarem isso aqui em um desenho infantil. Segundo uma rádio local, um corredor pode ter confundido uma garota com um ladrão. Resumindo, a matéria fala o seguinte: o homem achou que um ladrão tinha invadido a sua casa, mas na verdade era a sua namorada querendo fazer uma surpresa de Dia dos Namorados. Mas antes dele perceber isso, ele acabou com a vida dela, ferindo o seu braço e a sua cabeça. Só depois que ele percebeu que não era um ladrão, era a sua namorada, mas já sem vida. E a matéria ainda diz que a polícia teria confirmado a morte dela na casa do atleta. Eu não sei se isso aqui se trata de uma matéria real, mas pelo amor de Deus, colocar isso aqui em um desenho infantil... Caso você fale italiano e tenha encontrado mais alguma coisa estranha nessa imagem desse jornal, é só comentar aqui embaixo também. Isso acontece em um episódio chamado Crazy Shopping, até onde eu estou lembrada é da quarta temporada, e nós temos essa cena aqui com as baratas, e vocês já percebem aqui que o cenário conta com várias ilustrações. Nós temos também esse outro recorte aqui, né? E bem aqui nós temos esse recorte aqui, parece que saiu de uma outra revista. E eu sei que vai ter gente falando que isso aqui não tem nada de bizarro. De fato, não é nada assustador, mas se tratando de um desenho infantil, porque se fosse algo do Adult Swim, se fosse só um episódio de um desenho exibido na MTV, ok, nada demais, já é esperado. Mas isso aqui tá no YouTube Kids, e se você aumentar o brilho da tela do seu celular, você vai conseguir ver de uma forma mais nítida, e assim, tá bem no centro aqui da imagem, e era exibido em programações infantis. Eu particularmente não gosto e nunca gostei desse desenho. Eu tinha muita raiva do gato, raiva das 3 baratas. A sensação é de que tentaram copiar Tom e Jerry e falharam miseravelmente. A Rettedik Testvir, ou O Sétimo Irmão, é um filme de animação produzido em 1994, lançado em 95, que é uma produção da Hungria, Alemanha e Canadá. E só para resumir um pouquinho o contexto do filme para vocês, nós temos esse filhotinho de cachorro que, pobrezinho, se perdeu de sua dona durante uma tempestade. Ele para em uma floresta e nessa floresta ele é acolhido por uma família de coelhos e logo se torna o sétimo irmão. Mas agora vamos ao que interessa. Cadê
Cadê a parte bizarra disso aqui? Nós só temos um filminho bonitinho, não é? Eu diria que aqui não tem nada de inapropriado para as crianças, mas eu achei estranho. E o mais estranho é que ficou por isso mesmo e nada aconteceu. Nós temos essa cena onde os coelhinhos se apresentam para o cachorrinho com uma música. E eis que nós temos essa cena aqui. Tosli a bátor, a rámenős, egy egérre szemben mindig hős. Hey, hey, éljen az öreg. Agora reparem bem nessa sombra. Eu nem preciso explicar mais nada, não é mesmo? O coelho deu um sopapo na sombra do Mickey Mouse. E traduzindo essa música nessa parte aqui, não tem nada de estranho ou bizarro. Simplesmente fala que o Tashley é o coelhinho corajoso, é o coelhinho assertivo, eles usam essa palavra. Aquela pessoa que ela não tem medo de agir, ela vai, se tem que ir pro ringue lutar, ela vai, ela faz o que faz pelos seus objetivos. E que quando esse coelho tá de frente com um rato, tem que enfrentar um rato, ele vai lá e enfrenta o rato como um herói. Ou seja, não tem nenhuma menção a Disney, Mickey Mouse nem nada, mas simplesmente resolveram colocar essa sombra aqui. E aqui eu acredito que foi só uma zoeira e que ficou por isso mesmo. A Disney não fez nada, pelo que eu pude pesquisar não tem nenhum histórico de processo da Disney contra os produtores desse filme, nem nada do tipo. Vai ver alguém da produção que tem algo contra a Disney. Será que alguém que trabalhou pra Disney? Não sei, né? Estou elaborando aqui várias teorias. Será? O que vocês acham a respeito desse caso? E para finalizar esse vídeo, vamos falar de um caso que eu lembro que em uma época onde falavam muito sobre mensagens subliminar em desenhos e etc, falavam bastante dessa cena no filme Lucas, o Intruso no Formigueiro. Vocês se lembram desse filme? Ele foi lançado lá por volta de 2005 e nele tinha o Lucas, que sofria bullying, e um dia ele acaba atacando um formigueiro com uma pistola d'água, mas então ele tem o seu tamanho diminuído, fica do tamanho de uma formiga e tem que ajudá-las com o estrago causado pela sua atitude. Ele começa a trabalhar na reconstrução do formigueiro. E nesse filme nós temos a avó do Lucas, que é uma pessoa que tem bastante medo dos aliens, abdução alienígena. E nessa determinada cena aqui, onde ela está em uma cadeira de balanço, nós podemos ver um símbolo. E ele não é qualquer símbolo, ele é um símbolo maçônico. E esse filme em nenhum momento tem assuntos voltados para a maçonaria, nem nada do tipo. Simplesmente colocaram lá na cadeira esse símbolo e ficou por isso mesmo. O que fez muita gente levantar várias teorias a respeito do filme, teorias disso e daquilo. Vários blogs e vídeos sobre mensagens subliminares falavam a respeito dessa cena e muita gente achou bizarro isso aqui, porque não tinha nenhuma explicação para esse símbolo estar lá. E é verdade, talvez alguém lá de dentro fosse da maçonaria, uma mensagem inserida a pedido dos maçons. Não existe nada confirmado falando a respeito desse assunto, mas em um post no Reddit, o usuário Sun827 disse o seguinte: eu trabalhava para o estúdio que fez esse filme e não havia nenhuma conspiração Illuminati. Eu não trabalhei nesse projeto, mas conheço os caras que trabalharam. Se a arte original tinha esse símbolo na cadeira, então é apenas uma transferência direta, sem conspiração. Se isso foi feito em um estúdio, ou o chefe de arte tinha senso de humor, ou o artista da textura individual estava de zoeira. Eu trabalhei em Jimmy Neutron e colocamos todos os tipos de coisinhas bacanas lá. E agora eu quero reassistir Jimmy Neutron para ver se eu consigo enxergar alguma mensagem oculta. Se sim, colocarei na próxima parte desse vídeo. Era principalmente para a nossa própria diversão, ou para dar um alô para amigos e familiares, tipo brincadeirinhas internas que só eles entendem. Mas também há comentários falando que isso aqui se trata de algo sério. É um assunto que divide muitas opiniões. E vocês, acham que isso aqui foi inserido por pura zoeira ou porque tem algo mais obscuro por trás que nós não sabemos? Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você se lembre de mais alguma coisa bizarra encontrada em algum desenho, e aqui tá valendo tudo, série animada, filme animado, 3D, 2D, clipe animado, tudo, pode comentar aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!